Olá, boa noite para você. Roupas camufladas e munição apreendidas no bairro Andorinhas, em Vitória, foi o resultado de uma ação da Polícia Civil após a onda de violência na região. 2 pessoas foram presas. Uma delas é apontada como responsável por ordenar assassinatos na região. Na sede da DHPP, o delegado Marcelo Cavalcante, titular do departamento na capital, falou sobre a ação que aconteceu no bairro Andorinhas durante a manhã. Além de 7 mandados de busca e apreensão, dos 2 mandados de prisão, 1 foi cumprido. Um segundo suspeito foi preso em flagrante. Um dos detidos, além de ser o principal suspeito de um homicídio que aconteceu no mês de julho, segundo o delegado aqui da Delegacia de Homicídios da capital, também é considerado uma pessoa influente dentro do tráfico que atua no bairro de Andorinhas. O que é apontado o autor do homicídio, ele nega o fato, porém diz que realmente tem envolvimento naquela associação criminosa que existe ali no bairro Andorinhas. Já o outro indivíduo também afirma que participa dessa organização. O suspeito, inclusive, segundo o delegado, é um dos braços de Raoni Hansen Cordeiro Soares, chefe do tráfico de Andorinhas, que foi preso no último mês de abril, em Marechal Floriano, na região serrana do estado. Um indivíduo que tem um envolvimento, uma hierarquia maior no crime, que tem um controle de tudo que acontece, nada podendo ser realizado sem que ele saiba e consinta. Então, na data de hoje, a gente tira esse indivíduo, cumpre o mandado de prisão temporária por um homicídio que ocorreu lá no bairro. Além das prisões, a polícia ainda encontrou todo esse material: drogas, roupas camufladas, munição e cápsulas que já foram deflagradas, mas não encontrou a arma utilizada em um dos homicídios na região. Enquanto a operação acontecia, em meio aos policiais, mães passavam levando os filhos para a escola. A mesma que, na semana passada, teve alguns dias de aulas interrompidas por conta da insegurança. É por aqui que os tiroteios acontecem com frequência e mortes também. A escola, que fica perto da paisagem da Baía de Vitória, também fica perto de um dos principais pontos de tráfico do bairro. Local onde, na última quinta-feira, um adolescente de 15 anos foi preso numa ação conjunta da Guarda Municipal de Vitória e também da Polícia Civil. Ele confessou 4 assassinatos. 3 aconteceram no bairro Itararé nos últimos meses, aumentando ainda mais a rivalidade e os confrontos em Andorinhas. A gente vem observando o quanto a população daquele bairro, aquele querido bairro, vem sofrendo com esses conflitos de guerra do tráfico de drogas. Então hoje a gente fica satisfeito em retirar das ruas um indivíduo que era responsável por alimentar jovens, adolescentes, para que se dirijam ao bairro Itararé e cometam homicídios. Desde a última sexta, pelo menos 3 homicídios aconteceram por aqui. A polícia garante, está atuante, monitora as ações no bairro e pede a ajuda da população. Através do 181, a gente sabe que é resguardado o anonimato, para que participe, faça a sua parte e denuncie esses indivíduos. Porque se a população denunciar, 5 horas da manhã a gente chega lá e prende esses indivíduos. Agora a gente fala da chuva forte que vai continuar no estado, viu? O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um novo alerta que vale até amanhã, quarta-feira. No temporal registrado de ontem para hoje, Anchieta, Guarapari e Cachoeiro foram os municípios que registraram mais chuva. Na Grande Vitória, houve queda de árvores e destelhamento de casas. Chuva, frio e muito vento. Assim começou a semana no estado. Na manhã desta terça-feira, a Defesa Civil Estadual divulgou um balanço das chuvas nas últimas 24 horas. Em Vitória, houve pontos de alagamentos e queda de árvores. O coordenador de paisagismo da capital explica que a equipe operacional está trabalhando para a melhoria dos transtornos causados pelas chuvas. Nesse momento, nós estamos com todas as equipes operacionais em campo, mais de 50 pessoas em campo, recolhendo os galhos que caíram, recolhendo as árvores que caíram, fazendo a retirada dessas árvores, para ter a fluidez na cidade novamente. Os ventos fortes causaram diversos estragos na Grande Vitória. Em Itaparica, Vila Velha, um poste pegou fogo. No bairro Morada de Laranjeiras, na Serra, um poste caiu, deixando os moradores assustados. Em Balneário Carapebus, pai, mãe e 3 filhos foram surpreendidos por um barulho muito forte. O telhado começou a desabar.
Foi uma correria. Todos conseguiram sair da residência, mas uma das filhas e a mãe ficaram feridas e precisaram ir para o hospital. Nós fizemos foi correr, né? Para poder salvar, proteger nossas vidas, né? Mas o desespero foi horrível, cara. Na mesma hora que eu peguei o celular, a telha começou a cair, eu me abaixei aqui no chão, aqui nessa telha, e caiu em cima das minhas costas. Eu fui correndo, minha mãe me puxou e ralei o joelho todinho, vários machucados pelo corpo. As chuvas e ventos fortes que atingiram a Grande Vitória na noite desta segunda-feira causaram um verdadeiro estrago. Aqui no bairro Santa Teresa, uma árvore caiu sobre o muro de uma residência, mas esta árvore já era uma reclamação antiga dos moradores. Eu solicitei há uns 5 anos a retirada da árvore e eu recebi a resposta de que não era necessário porque, a princípio, era uma árvore como uma IP rosa, né? Tem a proteção, né, ambiental, então não é necessário retirá-la. E eles fizeram um paliativo. É uma tragédia anunciada, como tem essa árvore aqui, ó, essa mangueira aqui que está no meio da rua, que isso aí vai acontecer também. O volume de chuva esperado para esta terça-feira será menor do que ontem, mas é preciso ficar atento. As pessoas que moram em área de risco já mapeadas no nosso estado, elas têm conhecimento disso, né, que moram em encostas, devem ficar atento aos sinais do terreno. À medida que a chuva ela se mantém por um período mais prolongado, aumenta a umidade do solo nessas regiões e pode acontecer escorregamentos, que é o que a gente tem mais receio que aconteça. De acordo com o Incaper, as chuvas devem permanecer até a próxima quinta-feira. E com chuva é preciso redobrar a atenção nas estradas também. No sul do estado, 4 pessoas ficaram feridas em um grave acidente. A batida aconteceu na rodovia S-164, que liga Cachoeiro de Itapemirim a Vargem Alta. O carro e o caminhão bateram de frente. O motorista do caminhão afirmou para a polícia que o carro invadiu a contramão. Os 4 feridos estavam no veículo de passeio. Todos foram socorridos pelos bombeiros e encaminhados para a Santa Casa de Cachoeiro. O trecho teve que ser parcialmente interditado durante o resgate das vítimas, mas já está liberado. Após 8 dias de julgamento, os 6 réus foram condenados pela morte da médica Milena Gotardi. Um assassinato tramado pelo ex-marido Hilário Frasson, que não queria separação. Ele e o pai foram condenados à pena máxima e voltaram para a cadeia. A justiça entendeu que Hilário Frasson mandou matar a ex-mulher, a médica Milena Gotardi. Depois de um julgamento de 8 dias, mais de 110 horas de júri, a condenação, pena máxima, 30 anos de prisão. Hilário, ex-policial civil, foi condenado por homicídio qualificado, feminicídio e fraude processual. Vai dar assim uma descansadinha pra gente, porque é o que a gente queria. Justiça, sabendo que minha filha não volte. Além da prisão, Hilário foi condenado a perder o poder de pai das 2 filhas que teve com a médica Milena Gotardi. Atualmente, elas estão com 13 e 6 anos. Além de não ter acesso às filhas, ele também não vai poder visitá-las. Mesmo perdendo o poder familiar, ele vai ter que continuar a pagar pensão alimentícia. Hilário também perdeu o cargo público. O pai dele, Esperidião Frasson, também foi condenado à pena máxima, como um dos mandantes do crime, agravante por ser sogro da vítima. Ele incentivou e ajudou a planejar o assassinato. Já Valcir da Silva Dias e Hermenegildo Palauro Filho, apontados como intermediários, foram condenados cada um a 26 anos e 10 meses. Bruno Broeto, que forneceu a motocicleta usada no crime, vai cumprir 10 anos e 5 dias de reclusão. Jonatas Alves Vieira, assassino confesso da médica, teve redução de 10 anos na pena. A justiça considerou que ele colaborou com as investigações e, por isso, vai cumprir 18 anos e 8 meses de prisão. Para o advogado da família, a certeza de que não houve impunidade. Com certeza, a ausência de impunidade traz mais conforto. O juiz também estipulou uma indenização a ser paga para as filhas de Milena. Hilário e os 5 condenados vão ter que pagar uma indenização de R$700 mil. A defesa ainda estuda se vai entrar com recurso. Milena Gotardi tinha 38 anos quando, no dia 14 de setembro de 2017,
após um dia intenso de trabalho no Hospital das Clínicas, aqui na capital, ao chegar no estacionamento do local, levou um tiro na cabeça. Uma carta escrita a próprio punho pela médica, detalhando o comportamento agressivo do ex, onde inclusive temia pela própria vida, ajudou nas investigações. Durante todo o processo, revelações, dentre elas o contato de Hilário com os juízes durante a investigação de venda de sentenças. Ele queria que o crime fosse cometido na Serra por conhecer juízes da comarca. Durante o julgamento, vieram à tona também áudios. Em um deles, a médica relatava os momentos de tortura que vivia no casamento ao próprio sogro. A maldade no coração dele, que ele me queria a todo custo. Ele pegou, ele colocou no computador, que era um computador meu de trabalho, uma senha, e rastreou todas as minhas conversas de WhatsApp. O resultado do julgamento só reforça a importância de se combater o feminicídio, de não só as vítimas e familiares, mas que a sociedade ao redor denuncie a agressão a mulheres. Só este ano, o Espírito Santo registrou 21 feminicídios. O que resta para a gente é a mensagem, não só para nós, mas principalmente para as mulheres, que qualquer tipo de invasão à privacidade, qualquer tipo de abuso psicológico, procure ajuda. O irmão, que hoje definitivamente é a figura paterna das sobrinhas, depois de 8 dias e mais de 110 horas de julgamento, saiu amparando a mãe, Dona Zilca. A justiça foi feita, mas o coração... A justiça está sendo feita, mas realmente o coração vai ficar magoado, machucado para sempre. Um falso personal trainer foi preso em Vila Velha ao tentar enviar anabolizantes pelos correios. 200 ampolas foram encontradas com o suspeito. O homem disse à polícia que comprava os anabolizantes de outra pessoa e revendia em quantidades menores para todo o Brasil. Depois de receber uma denúncia, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal acompanhou o momento em que o suspeito fazia a entrega do produto ilegal e fez a prisão em flagrante. Ele vai responder por contrabando à saúde pública e pode pegar de 2 a 5 anos de prisão. Vai começar a vacinação contra a Covid em adolescentes. A data você fica sabendo no retorno do TN2. É um instante só. Uma moto roubada que estava sendo usada por um motoboy foi apreendida pela Guarda de Vitória. A moto foi recuperada hoje à tarde na Avenida Leitão da Silva, quando o motoboy entregava marmitas, pedidos feitos por aplicativo. Segundo a Guarda, o veículo havia sido roubado na noite de segunda-feira. O motoboy foi levado para se explicar na delegacia e a moto foi guinchada e levada para o pátio de Cariacica. Agora a gente fala do coronavírus. O número de pessoas diagnosticadas com a Covid e que precisaram ser internadas aqui no estado voltou a subir. Uma das preocupações é com a variante Delta, que já circula entre os capixabas. Por isso, o governo reforça a importância da vacinação. O Espírito Santo vive um momento de alerta epidemiológico, pois houve um aumento da procura de pacientes sintomáticos nos PAs e nas UPAs do estado. Foi o que disse o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, na manhã desta terça-feira, durante uma coletiva de imprensa. Nós estamos identificando um aumento sustentado da procura de pacientes sintomáticos respiratórios, em especial na Grande Vitória e também em diversos municípios do interior, nos pontos de atenção da rede de urgência e emergência, nos PAs e nas UPAs, em 4 dias consecutivos de aumento sustentado de casos graves sendo atendidos na Grande Vitória. A SESA enviou 365 amostras à Fiocruz para a identificação das variantes da doença. Destas, 158 tiveram resultados liberados, ambas altamente infecciosas. Neste momento, no estado do Espírito Santo, qualquer caso confirmado de Covid-19 precisa ser assumido como uma infecção provável ou com a variante Delta ou com a variante Gama, e que são 2 variantes de preocupação extremamente perigosas no que diz respeito a serem altamente infecciosas e que, principalmente da variante Gama, tem um potencial de fazer com que pessoas não idosas evoluam a condições graves, a condições críticas e também a óbito.
Para combater o avanço da doença, o estado conta com método avançado. A testagem em massa e com resultado rápido é uma delas. A plataforma de agendamento online do governo do estado do Espírito Santo para a testagem de RT-PCR foi incrementada na quantidade de vagas a partir do dia de hoje. A plataforma passa, a partir do dia 1º, a atualizar os resultados dos exames a cada 1 hora, na medida que os resultados são liberados no sistema do nosso laboratório central. A cada 1 hora eles são atualizados também no acesso do cidadão, podendo então ter a confirmação ou não da infecção pelo SARS-CoV-2. Setembro promete ser um marco na vacinação, com a dose de reforço a partir do dia 15. Os adolescentes também serão imunizados nos próximos dias. Neste mês, o país inteiro deve iniciar simultaneamente a dose de reforço da população com mais de 70 anos com a vacina da Pfizer a partir do dia 15 de setembro. E também foi comunicado que a vacinação de adolescentes com comorbidades em todo o país inicia nos próximos dias e que também a partir do dia 15 de setembro deveremos iniciar a vacinação dos adolescentes sem comorbidades no território brasileiro. Cerca de 167 mil pessoas não voltaram para tomar a segunda dose do imunizante, o que é fundamental para completar o ciclo de proteção contra a doença. Mesmo com o mutirão, mesmo com as estratégias diversificadas, ainda existe uma persistência de parte da população em não voltar para a segunda dose. É fundamental que as pessoas procurem o seu serviço de saúde, sempre lembrando, de agora em diante não há um teto para idade. Acima de 18 anos, a pessoa deve verificar se está aberto o agendamento e se agendar. Não há mais aquele limite, é de 18 a 25, é 18 anos e mais. Isso é fundamental. Bom, então a gente vê como é que está a vacinação aqui no Espírito Santo. O painel vacina foi atualizado agora há pouco. Mais de 2.494.000 pessoas tomaram a primeira dose e mais de 1.289.000 receberam a segunda dose ou a dose única. Com relação aos casos de mortes por coronavírus, foram 11 em 24 horas. O Espírito Santo já está chegando a 12.253 óbitos e mais de 563.000 casos confirmados da doença. A seguir, motorista fica ferido em acidente entre duas carretas. Os veículos pegaram fogo. A gente já volta. Caminhões pegam fogo em acidente na S-164 em Vargem Alta. Os veículos bateram de frente e incendiaram depois do impacto. A batida foi hoje cedo, perto do distrito de Fruteiras. Um dos motoristas foi encaminhado para o hospital da região. O outro não se feriu e acompanhou o trabalho dos bombeiros no local. A pista precisou ser interditada até que os caminhões fossem removidos da pista. Bom, o TN2 encerra agora. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Uma boa noite. Até amanhã.